E vocês veem alguma diferença para o paciente, para a nossa assessoria, para o paciente que já foi operado e voltou, logicamente, aí talvez a ganhar um pouco de peso, ou para o paciente que nunca foi operado? Como é que nós vamos tratá-los? Vejo uma diferença importante, porque o reganho de peso num paciente que já teve um emagrecimento importante ao longo da vida, principalmente num período curto, como ocorre com as cirurgias bariátricas, ele é um reganho de massa gorda acima da massa magra. Então, a gente acaba tendo uma quantidade de massa gorda dentro do organismo desse paciente maior do que de um paciente que pode ser que tenha engordado sem ter passado pelo processo de emagrecimento severo da bariátrica. Você sabe que isso é uma coisa que eu falo muito com muito paciente, né? Eu vejo como o paciente pós-bariátrico, se ele ainda tiver com o estômago pequeno, né? Se não houve nenhum problema com o ato cirúrgico dele, para ele engordar, ele come muito mais errado, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que ganha peso porque come um prato de arroz, feijão gigantesco com macarrão, quer dizer, ele come grandes quantidades. E depois da bariátrica, você não consegue comer grandes quantidades. Mas você começa a comer muito errado. Tem muito produto muito mais industrializado, um carboidrato muito mais vazio do que qualquer outra coisa. Sem dúvida. Então, eu acho que ele é um paciente que vai exigir um pouco mais da gente, um pouco mais de como nós vamos botá-lo no caminho certo de novo. Mas eu acho que é perfeitamente plausível, porque depois da cirurgia bariátrica, com o estômago pequeno, o paciente responde muito bem. Ele responde mais facilmente, se ele quiser se tratar, do que o paciente, por exemplo, que tem o estômago grande, porque ele mantém o estômago pequeno de alguma maneira, então ele tolera melhor uma dieta com pequenas quantidades. Ou eu estou errado, você vê de outra maneira? Não, completamente correto o que vocês falaram. Completamente. Eu vejo a importância do serviço da nutrologia acompanhando, até porque quando você faz uma cirurgia bariátrica, esse paciente ele vai perder muito peso em pouco tempo. Ele vai ter alterações hormonais importantes. Nós envelhecemos, temos alterações hormonais importantes, e esta avaliação da nutrologia pode orientar melhor esse paciente que ele, num pós-operatório de cirurgia bariátrica, ele continue perdendo peso e ganhando massa muscular, ganhando uma saúde, tendo uma saúde melhor. Aquele que engorda e que depois da bariátrica, a mesma situação.